realmente é uma confusão muito negativa, né? Porque, só uma coisinha, as pessoas que dirigiram a União Soviética, eles foram se transformando em pessoas cada vez mais privilegiadas em relação ao povo. Você leu o livro do Orwell, 84? Revolução dos Bichos? Eu li até metade, não fui até o fim, mas eu comecei. Então, esse livro ele mostra exatamente o que aconteceu. Né? Porque, deixa eu contar, não sei se... Claro, não pode. Spoiler. É chato, né? Spoiler, né? Não, mas pode contar. Os bichos fazem uma revolução. Dentro da revolução, uma parte dos bichos, os porcos, o porco é um bicho muito inteligente, né? Ele acertou nisso daí. Os porcos são os mais inteligentes, eles começam a dominar a coisa. E aos poucos, eles vão se apoderando do trabalho coletivo e conseguindo privilégios. E no final do livro, a frase final do livro era mais ou menos a seguinte. Se não é a frase final, agora não me lembro bem, faz muitos anos que eu li o livro, é uma das frases finais. Há uma reunião entre os porcos e os homens, e os animais olham pela janela, né? E aí eles falam o seguinte: não dava para perceber quem era bicho e quem era homem. Quer dizer, aqueles bichos, os porcos, tinham se transformado nos homens contra quem eles tinham feito a revolução. O livro é muito instrutivo. Então, na tua visão, a gente só vai conseguir implementar esse socialismo quando a consciência humana sair dessa natureza de rivalidade, de pensar em si mesmo, quando a gente conseguir ultrapassar a nossa natureza, digamos assim, a gente vai conseguir viver nesse... Aí é que está. Você, por exemplo, um indivíduo, pode chegar a essa conclusão. Não tem gente que é completamente altruísta? Né? Em alguns setores minoritários da religião você vê isso aí. Tem gente que abandona tudo. Né? Por exemplo, São Francisco de Assis. Ele era rico, ele abandonou tudo. É uma pessoa que tinha tomado essa decisão. Agora, para que toda a sociedade tenha essa consciência, é preciso que seja eliminado primeiro a necessidade da luta pela sobrevivência. Que se a sua sobrevivência estiver ameaçada, ou digamos, não a sua, mas se a sobrevivência de muitos estiver ameaçada, se a situação for difícil, se o pessoal estiver impelido à pobreza extrema, impelido a eventualmente morrer de fome, ou às vezes até ter uma vida muito medíocre, apesar de que você não morre de fome, surge a necessidade da pessoa de escapar disso daí. E quando isso daí surge, a gente tem aquilo que o filósofo inglês Hobbes falava, a luta de todos contra todos. Né? Quer dizer, uma luta individual pela sobrevivência. Aí o cidadão vai querer que ele tenha as coisas que ele precisa, mesmo que os outros não tenham. Ou, até mais precisamente, ele vai querer ter isso daí, tirando dos outros. E aí essa dinâmica acaba caindo na própria revolução também. Porque uma vez que o cara está dentro da revolução, quando ele atinge um poder, ele vai pensar nele. E não nos princípios da revolução, pode né? acontecer dentro da revolução. Se a revolução não criar as bases para suprimir essa tendência, a revolução vai ser vítima disso daí. Mas foi meio que isso que aconteceu nessas revoluções que a gente está falando agora, exatamente. Né? Mas então, não é uma visão um pouco utópica que a gente consiga atingir esse socialismo algum dia? Porque a gente depende de que todo mundo consiga ultrapassar a sua própria natureza e evoluir a sua própria consciência. Veja bem, se essa revolução acontecesse nos Estados Unidos, o desenvolvimento econômico do país é suficiente para que rapidamente se crie a produção de todas as necessidades básicas da população. Ela já é uma sociedade rica e muito organizada. Então você poderia criar as condições para, se não acabar totalmente com essa luta, diminuir a ponto de que ela não fosse decisiva. Né? Por exemplo, ninguém vai dizer que nos Estados Unidos não é possível dar uma casa, até não só uma casa razoável para cada pessoa. O país é muito rico. Ninguém vai dizer que você não pode ter, né, educação para todo mundo. Você não pode ter, por exemplo, os aparelhos, né, modernos da vida cotidiana para todo mundo. Você pode ter. Tanto que lá é mais acessível do que aqui, muito mais. Sim.
Então, se você simplesmente racionalizasse a produção, eliminasse indústrias que não servem para nada, se consome muito esforço social, canalizasse tudo para atender às necessidades da população, rapidamente você criaria uma sociedade onde todo mundo já teria o seu problema social relativamente resolvido. Nessa sociedade